Tranquilo. Boa noite. Como comentado pelo professor, a gente vai apresentar um pouquinho sobre a Balduco e o processo de internacionalização da marca. Aí, o trabalho vai ser apresentado por Ana Flávia, Arthur, Vitor, Maria Alice, Larissa e Ana Lívia. Aí você pode passar. Perfeito. Eu acho que não tinha no slide. Perfeito. O ano de fundação foi em 1952, e o contexto era ali no governo de Vargas, e esse ano foi quando uma lei que proibia estrangeiros a abrirem empresas no Brasil sem um sócio brasileiro. Então, visto que a Balduco ela foi fundada por uma família de italianos, eles não tinham essa possibilidade antes porque a legislação brasileira impedia sem que tivesse sócios. E foi inaugurado numa pequena doceria no Brás, em São Paulo, e a produção ela era focada numa receita italiana trazida da família, né? E a produção ela era familiar, era algo realmente tipo pequeno e artesanal. Pode passar. Com o passar do tempo, eles foram se adaptando, foram também mudando um pouco das embalagens, foram realmente mudando para a extensão, né, o tamanho que a empresa se tornou. E atualmente a marca tem mais 100 produtos distribuída entre as categorias de padaria, biscoito, cereale, que é a marca integral deles, e Páscoa e Natal. Hoje em dia realmente não tem nada de snacks, né, que você não consiga encontrar na Balduco. Antes era algo muito mais sazonal. Eles começaram ali com os produtos natalinos, enfim, e foram se adaptando para as necessidades do mercado. Eu não sei, eu acho que foi em 2009, eu até pesquisei, mas não lembro a data, que eles criaram a Cereale e se adaptando realmente a essa necessidade de um consumo mais saudável, enfim. Pode passar. Bom, e no início, né, quando a empresa começou realmente esse processo de internacionalização, foi em 79. O primeiro panetone chegou em 1979, que o primeiro panetone chegou aos Estados Unidos. Então, aí que marcou, esse início dessa internacionalização. E o principal motivo foi a empresa estar buscando, novos mercados, e diversificar clientes para não ficar tão dependente do mercado brasileiro e também buscando um reconhecimento, ampliar sua marca e tá divulgando e tá inserida em novos mercados. Então, foi muito disso, buscando a diversificação e a redução da dependência de um único mercado, que seria o brasileiro. E aí, falando um pouquinho sobre a estratégia que a marca utilizou para internacionalizar o produto, basicamente, eles adaptaram as preferências, então, eles adaptaram o produto deles para cada região que eles queriam internacionalizar. E aí, eles fizeram tanto alguns ajustes nas receitas, mudaram o tamanho das embalagens, utilizaram estratégias de marketing para aquele local específico, para que o público ele pudesse conhecer aquele produto da melhor forma. E aí, eles utilizaram dessas estratégias, mas ao mesmo tempo, eles não deixaram de lado tanto a qualidade quanto a tradição que eles já vinham trazendo no mercado brasileiro. E aí é interessante destacar também que essa estratégia que eles utilizaram, muitas empresas brasileiras também usam. Eu conheço uma empresa de pão de alho aqui de Natal mesmo, que eles foram produzir também nos Estados Unidos o pão de alho. E aí aqui o pão de alho ele é utilizado refrigerado. Então a massa permanece igual e ela é refrigerada. E quando eles foram produzir nos Estados Unidos, então quando eles foram internacionalizar a marca, eles mudaram a embalagem, então tornou a embalagem um pouco mais sofisticada. Ela aqui ela é mais colorida e lá é mais voltada para os tons de preto. E além disso, o produto ele é congelado, porque nos Estados Unidos o pessoal lá eles preferem muito mais o produto congelado. Então foi uma estratégia que também foi utilizada por eles. E aí não só a Balduco, mas outras empresas também fazem o uso dessa estratégia para poder aderir o outro público de fora. Pode passar.
E agora falando um pouquinho. Peraí, calma. Deixa eu tirar o fone eu tava falando e me escutando aqui. Mas vamos lá. Falando um pouquinho das organizações de apoio, a gente tem a Agência Brasileira, né, de Promoção de Exportações e Investimentos, que poderia ser uma entidade que ajuda muito, né, a Balduco nesse processo de internacionalização. Os escritórios de comércio exterior, os advogados, as agências de marketing, que contribuem muito para difundir a marca, né, em outras nações, empresas de logística para viabilizar toda a distribuição e câmaras de comércio, associações empresariais, além de bancos e instituições financeiras. Pode passar, por favor. E falando um pouquinho, né, sobre a estratégia atual da marca da Balduco, nos anos 90, a Balduco se transformou no Grupo Pandurata. Esse Grupo Pandurata é uma empresa, né, de alimentação que faz aquisição de outras empresas do setor alimentício com o intuito de desvincular a marca Balduco da empresa em si. Então, a Pandurata, né, tem, além da Balduco, outras empresas como a Visconti, que tem panetones, a Tome também, que é outra marca de panetones, e enfim, e outras marcas mais segmentadas. E aí a empresa, né, tem mais de 1.000 empregados em Guarulhos e mais de quase 3.000 em outros municípios, né? Em janeiro de 2008, eu estava pesquisando esse fabricante, o fabricante norte-americano da Hershey's e a Pandurata iniciaram um joint venture no Brasil e isso foi muito bacana porque possibilitou que a Hershey's entrasse em mais de 130 mil pontos de venda da Balduco aqui no Brasil, né? E a marca está presente em mais de 50 países, sendo a maior fabricante de panetones do mundo. E a inauguração da primeira fábrica internacional foi em Miami, em 2018, que permitiu que a empresa tivesse presença em todos os continentes. Em relação às mudanças, fica claro que o produto, não só o produto, mas a empresa como um todo, ela precisou passar por certas adaptações para essa expansão. E essas adaptações já introduzidas aqui, na esfera de produto, na esfera de marketing, na esfera até mesmo das próprias embalagens, influenciadores, enfim. E o porquê disso, né? Eu acho interessante ressaltar esse ponto antes de falar das mudanças em si. A Balduco, nesse processo de expansão, na realidade, no início, ela teve muita dificuldade. Sim, pouco se fala disso na realidade, pouco se acha, a gente até pesquisou, mas a gente achou algumas referências, mas enfim, teve as suas dificuldades em relação ao produto. Já foi falado aqui no trabalho a questão do consumo de congelados lá nos Estados Unidos, em específico, né? A gente sabe um pouco da cultura norte-americana e realmente eles são muito adeptos a produtos enlatados, a congelados, enfim. Então, você tem toda uma cultura, toda uma forma de ter a sua empresa, o seu produto tem sua característica, enfim, tem a sua marca e nesse processo de expansão você se vê numa posição onde você precisa mudar. Então, é importante adentrar isso. Eu, particularmente, já tive uma experiência profissional num processo de expansão. Esse processo, na empresa anterior que eu trabalhava, acabou não dando certo, mas eu pude vivenciar um pouco das dificuldades desse processo de expansão. E muitas dessas dificuldades, elas estão atreladas a fatores culturais mesmo, como a população se porta, as preferências no consumo, enfim, até o caso em específico que vivenciei era sobre bonés. E os bonés, eu não sabia disso até então. Os bonés pro americano, pro norte-americano, né, pro estadunidense, é uma coisa deles. Então, a partir do momento que a empresa ela vem de fora com um produto onde eles dizem ser deles, um produto onde eles dizem ser de criação deles, ser da cultura deles, isso gera uma certa dificuldade, gera um certo atrito. A Balduco não passou por algo semelhante a isso no quesito de bonés, né? Assim, o produto bombom, o produto chocolate já era bem consumido lá, enfim. Mas
precisou passar por essas mudanças, né? E a principal delas foi em relação às embalagens. As embalagens para atender os padrões internacionais, o que está descrito nas embalagens, as estratégias de marketing também. A gente viu durante toda a nossa pesquisa muitas estratégias mais convencionais mesmo, como outdoor, a própria Times Square lá tem bastante propaganda da Balduco. Então, em relação a essas mudanças gerais, a nível de marketing, a nível de produto, a gente enfatiza aqui no nosso trabalho a mudança nas embalagens, tanto para atender esses requisitos, e com certeza a Balduco tem toda uma linha de produção atendendo a essas demandas, né? Talvez o carro-chefe dela aqui seja um bombom X, mas nos Estados Unidos seja um YZ, então existe toda uma adaptação a nível produtivo para trazer o que a população quer, né? O que ela está vendendo ali naquela região em específico. Então, em relação à embalagem, foi uma das mudanças, a estratégia de marketing e também a questão que já foi comentada aqui do congelamento desses produtos. Então, em relação às mudanças, eu resolvi trazer toda essa contextualização para explicar o porquê que a Balduco precisou mudar nessas esferas para atender esse público em específico, no caso, os Estados Unidos. Tá dando para me escutar direitinho? Então, beleza. Falando sobre um pouquinho mais sobre formação e história dos empreendedores da Balduco. A Ana Flávia, ela já começou no início falando um pouquinho da história, mas a empresa ela começou de fato como uma doceria familiar de imigrantes italianos aqui no Brasil. Eles chegaram mais ou menos em 48, só que como a Ana Flávia bem citou, até 52 eles não conseguiam abrir esse negócio. E eles foram abrir a doceria deles física, a primeira doceria deles física, justamente em 52, quando a lei que não permitia que as empresas estrangeiras abrissem negócios aqui sem um sócio nacional, sem um sócio brasileiro, caiu. Quando essa lei caiu, eles conseguiram abrir a primeira doceria. Nos anos que começaram ali, né, no início de 52, quando eles começaram com a doceria deles, o mercado estava passando por uma expansão muito grande e a marca ela atendia todos os critérios para participar dessa expansão do mercado. Só que eles sempre preferiram manter essa estrutura familiar, então eles nunca trouxeram, pelo menos nessa parte inicial, eles não trouxeram ninguém de fora, nenhuma pessoa capacitada, de fato, assim, que entendesse do mercado ou do negócio para participar da criação da Balduco, do início ali da Balduco. Então, eles sempre mantiveram a questão familiar muito forte na empresa. E aí, até com essa ideia de estrutura familiar, a esposa de Carlos Balduco, né, que era o fundador da empresa, que foi o fundador da empresa, ela ficava responsável pela administração do negócio, e ele trouxe da Itália o filho dele, o único filho dele, que era Luigi, para ficar responsável pela produção dos produtos e pela venda. Então, ele meio que cuidava da parte de comercial ali. Só que tem um fato curioso até que, assim, geralmente nessas empresas a gente imagina que o dono, o sócio fundador, ele é o responsável também pela produção do produto. Sei lá, geralmente a receita dele ou a receita já vem de família e ele que aplica a receita. Mas no caso da Balduco é diferente, porque Carlos Balduco, ele não fazia os produtos. Ele trouxe também da Itália um amigo dele que era doceiro e o nome dele era... Não lembro agora de cabeça o nome dele, perdão, mas ele trouxe esse confeiteiro, para ficar sendo responsável pela produção da empresa, né? Então, ele não botava a mão na massa. E isso aí fazia com que ele tivesse mais tempo para pensar em algumas campanhas de marketing, né? Assim, entre aspas, divulgação, porque na época não eram meio que tratadas como campanha de marketing, né? Mas permitia a ele ter tempo suficiente, tempo hábil para estar pensando nisso. E aí tem até um fato bem bacana que a Balduco, ela não era tão conhecida na cidade de São Paulo como um todo, e ela passou a ser conhecida depois de uma ideia de Carlos Balduco de meio que distribuir panfletos da empresa por meio de um avião. Então ele meio que bombardeou, entre aspas, a cidade de São Paulo inteira com panfletos da marca Balduco,
e aí a galera começou a conhecer a marca Balduco. E aí tem um ponto bacana sobre isso, que ele sempre teve uma produção muito boa, e aí ele tinha produzido o que era para ser vendido em um mês, e depois dessa campanha ele vendeu tudo em 3 dias. Então, além das pessoas conhecerem mais a empresa Balduco, o panetone, que não era um alimento assim tão conhecido na época, ficou muito conhecido, e foi daí que veio essa guinada da Balduco. Eles abriram a primeira fábrica dele, sem querer ficou duas aberturas de fábrica aí, perdão, mas eles abriram a primeira fábrica deles em 62, e foi aí que eles mudaram a produção deles, que era totalmente artesanal, para uma produção industrial. Isso também teve muita decorrência, porque aquele confeiteiro que Carlos trouxe da Itália, que era um amigo pessoal dele, ele decidiu abrir a sua própria doceria, e aí ele percebeu que precisava contratar algumas pessoas é, que mantivessem um padrão de qualidade que ele queria para a empresa. E aí foi quando ele decidiu, de fato, abrir a primeira fábrica, começou essa produção industrial, e a partir daí a empresa não parou mais de crescer. A empresa foi passando de gerações, né? Passou para o filho dele, depois passou para o neto dele, e, enfim, hoje é a Balduco que conhecemos. Era tudo isso. Muito obrigado pela atenção.